Olá, eu me chamo Fabrício Gomes, sou advogado, sócio da Apoliano Gomes Advocacia e contador, sócio da Fiel Contabilidade. Hoje trataremos sobre os aspectos gerais da medida provisória 936, publicada em 1º de abril de 2020, que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda. Tá? Esse programa ele tem previsão para durar até o dia 31 de dezembro deste ano, que é o prazo previsto para calamidade pública, e ele adota 3 medidas. A primeira é a criação do benefício emergencial. O benefício emergencial ele é um valor que será pago pelo governo federal aos empregados, tá, com o objetivo de desafogar a folha de pagamento das empresas. E ele será pago em caso de redução ou de suspensão da jornada de trabalho. E ele permite, ele passa a permitir a redução proporcional da jornada de trabalho e, consequentemente, de salários, bem como a suspensão temporária da jornada de trabalho. E aí a gente já vai distinguir o que é redução de suspensão. Como o próprio nome já diz, redução proporcional da jornada de trabalho, o empregado continua trabalhando com uma carga horária menor e terá o seu salário reduzido proporcionalmente à carga horária que ele vai trabalhar, tá certo? Já em relação à suspensão da jornada de trabalho, o empregado ele para de trabalhar. Nesse período ele para de trabalhar e o empregador também para de pagar e, consequentemente, de recolher INSS, FGTS, essas coisas, esses impostos, tá? O benefício emergencial, como dito, é um valor que será pago pelo governo federal, certo? Nos casos de redução ou suspensão da jornada de trabalho. A suspensão ou redução da jornada deve ser obrigatoriamente mediante acordo escrito entre empregado e empregador. O empregador expõe ao empregado, ele comunica ao empregado no prazo de 2 dias, de no mínimo 2 dias, a intenção de firmar o acordo, tá? E depois que esse acordo for firmado, ele tem o prazo de 10 dias para comunicar ao Ministério da Economia e ao sindicato do empregado, certo? Então, o primeiro ato que o empregador deve praticar é a comunicação ao empregado sobre a intenção de firmar esse acordo, tá? Com 2 dias de antecedência. E depois que o acordo for firmado, que obrigatoriamente tem que ser escrito, tem um prazo de 10 dias para comunicar ao Ministério da Economia e ao Sindicato dos Empregados. A redução da jornada de trabalho, ela pode durar até 90 dias, tá? E ela pode ser reduzida nos percentuais de 25%, 50% ou 70%. Já a suspensão, ela tem um prazo máximo de 60 dias, Pode se dar, inclusive, em 2 períodos de 30 dias, por exemplo. Durante a suspensão, os benefícios que são pagos pelo empregador ao empregado, tais como cesta básica, plano de saúde, permanecem sendo pagos. E outra dúvida que tem surgido muito é a seguinte: eu suspendi por 2 meses, mas vou precisar que esse empregado volte com 15 dias, com 20 dias. Pode? Pode sim. O empregador ele pode antecipar o término desse contrato, bastando que comunique ao empregado com 2 dias de antecedência. Tá? Lembrando, durante a suspensão, o empregado é impedido de continuar trabalhando, mesmo que seja em casa, mesmo que seja à distância. Durante a suspensão, ele não pode trabalhar de jeito nenhum. Tá? Outra coisa interessante que a medida provisória trouxe, durante esse período de redução ou suspensão, foi a garantia provisória. E o que é isso? É uma garantia de que, pelo período em que o contrato estiver reduzido ou suspenso, o empregado não pode ser demitido. Tá? E quando voltar, quando for restabelecido o contrato de trabalho à normalidade, ele terá garantia provisória pelo período equivalente ao que o contrato foi suspenso ou reduzido. Tá? Ou seja, suponhamos que o contrato foi suspenso por 2 meses. Quando voltou ao normal, ele tem garantia de mais 2 meses para frente.
O contrato foi reduzido por 3 meses, voltou ao normal, ele tem uma garantia de mais 3 meses para frente. Tá? Durante esse período não pode haver demissão. A não ser nos casos de demissão a pedido, quando o empregado pede para sair, ou demissão por justa causa. E caso o empregador demita o empregado, além das verbas das verbas rescisórias, ele vai pagar uma indenização por isso, tá certo? E qual é o valor desse benefício que o governo, né, está liberando? É o valor equivalente ao valor do seguro-desemprego. Tá? E vai depender do seguinte: se houver uma redução da carga horária em 50%, o empregador pagará o salário do empregado reduzido de 50% e o governo vai liberar o valor equivalente a 50% do seguro-desemprego. Tá? Se o empregador reduzir a carga horária do empregado em 70%, ele pagará 30% de salário e o governo pagará 70% do valor do seguro-desemprego. E em caso de suspensão, o governo pagará 100% do valor equivalente ao seguro-desemprego. A única exceção a essa regra é o trabalhador, né, que trabalha em trabalho intermitente, que aí esse perceberá a importância de R$600. É importante salientar que a percepção desse valor, né, desse benefício, não impede e nem altera em absolutamente nada um possível seguro-desemprego futuro. Ou seja, embora se trate de base de cálculo de seguro-desemprego, esse valor percebido agora em nada vai influenciar um seguro-desemprego que o trabalhador tenha a receber no futuro. E quem pode receber? Todos os empregados, inclusive os aprendizes, né? Independente de data de admissão, independente de contribuições. Né? Quem está excluído? Quem já recebe algum benefício de prestação continuada do INSS ou de algum outro regime próprio de previdência social, quem já estiver percebendo seguro-desemprego ou bolsa qualificação. Tá? É importante só deixar registrado e salientar que em caso de suspensão ou redução da jornada de trabalho, suspensão ou redução superior a 25%, para os empregados que ganhem acima de 3 salários mínimos e abaixo de R$ 12.200, que é 2 vezes o teto da Previdência Social, essa negociação ela não pode ser individual, ela tem que se dar mediante acordo coletivo, acordo ou convenção coletiva. Tá? Não podem ser firmados acordos individuais. De 3 salários mínimos para baixo, qualquer caso pode ser acordo individual, e de acima de R$ 12.200 acima, também qualquer caso pode ser acordo individual. Nesse meio termo, só pode ser acordo individual se for a redução de até 25% da carga horária. Tá? Espero que a gente possa ter tirado algumas dúvidas em relação à medida provisória. Vamos deixar no final do vídeo os nossos contatos e permanecemos à disposição de todos. Um grande abraço.